Olá, amigo e amiga aqui do canal Lição e Salvação. Chegamos à terça-feira. Tema de hoje, o Senhor do Sábado. Marcos capítulo 2, a partir do verso 23, relata Jesus sendo confrontado pelos líderes judaicos a respeito de uma atitude dos discípulos. Eles haviam colhido espigas no dia de sábado. Veja só, naquela época existiam pelo menos 39 formas de trabalho que eram proibidas por leis que tentavam afastar ao máximo as pessoas da possibilidade de transgredir o sábado. E ao confrontar Jesus, os fariseus, os líderes religiosos daquela época, demonstraram mais uma vez o apego que tinham pela formalidade ou pelo legalismo e o desprezo pela essência das coisas, pela essência da religiosidade. E Jesus respondeu. A resposta de Jesus foi fazê-los lembrar sobre um episódio da vida de Davi em que Davi pegou os pães da proposição para comer. Jesus falou mais ou menos assim: por acaso vocês não leram que Davi, no momento de necessidade, pegou os pães da proposição para comer? Por que isso é importante? Número 1, porque os líderes judaicos que estavam questionando Jesus, eles se orgulhavam de serem conhecedores das Escrituras. Mas ao questionarem Jesus sobre o episódio dos discípulos, que era bem semelhante ao episódio de Davi, eles parecem ter se esquecido, ou demonstraram ali publicamente ter se esquecido de algumas coisas muito importantes das Escrituras. O segundo ponto que Jesus estabeleceu aqui é que se para Davi foi lícito pegar o pão ou os pães da proposição, que eram consagrados para o rito sagrado e, portanto, não poderiam ser pegos para aquele fim, mas se foi lícito para Davi pegar e comer, então também era lícito para os discípulos colherem as espigas naquela situação de necessidade para comer. Veja, a questão aqui não é se o sábado ainda era válido nos dias de Jesus. A questão aqui não é nem se o sábado permaneceria sendo válido daqueles dias para frente até os nossos dias. A questão aqui não é essa. A questão aqui é a essência por trás das coisas. O capítulo 3, a partir do verso 1 do livro de Marcos, dá continuidade a essa questão do sábado, quando Jesus cura o homem da mão ressequida no dia de sábado e faz lembrar que não foi o homem que foi criado para o sábado, mas o sábado foi criado para o benefício da humanidade. Veja só, meus amigos, toda a obra de Deus nessa terra consiste, após o pecado, consiste em salvar, em redimir a raça humana. E, portanto, tudo aquilo que for necessário para que este objetivo seja cumprido, para que essa obra possa ser cumprida, é lícito acontecer no dia de sábado. É óbvio que nós devemos desviar os nossos pés de profanar o sábado. A gente deve ser fiel ao santo mandamento da lei de Deus, conforme a gente tem orientado no livro de Isaías, no capítulo 58. É claro que sim, mas a gente não pode deixar de lembrar da essência do sábado. Agora veja só, o ponto aqui, Jesus se coloca como sendo o Senhor do sábado. Por ser o Senhor do sábado, ele tem autoridade para dizer como o sábado deve ser guardado. Claro, para os líderes judaicos isso pode não fazer diferença, porque eles não aceitavam Jesus como Messias. Mas para nós que somos cristãos, o sábado não deveria ser um problema. Vale a pena lembrar que todos aqueles que amam a Jesus não terão problema em obedecer ao mandamento de Deus. Lembra de João 14,15? E voltando aos fariseus, eles estavam questionando Jesus, questionando a atitude dos discípulos, que teoricamente haviam quebrado as leis judaicas, mas no mesmo dia de sábado, eles saíram dali com a resposta de Jesus, tramando a morte de Jesus. Ou seja, presos ao legalismo e à formalidade, eles estavam quebrando as suas próprias leis e muito mais a santa lei de Deus. O apelo de Deus para nós hoje é que nós possamos nos abrir nosso coração para vivermos essa experiência rica que é guardarmos o sábado do Senhor Deus e também vivemos a experiência de mostrar para as pessoas a bênção do sábado do Senhor. Que Deus te abençoe e até mais.